Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada também. Bem-vindos ao canal do Apressado. Hoje, a gente vai tentar fazer uma coisa que parece impossível: espiar dentro da mente de uma inteligência artificial para entender um mistério que muita gente já percebeu, mas poucos sabem explicar. O que será que acontece por trás da tela? E tudo começa com relatos como esse aqui de um usuário lá do Reddit. Olha que curioso, ele percebeu que a IA, antes de dar a resposta final toda polida, mostrava uma espécie de rascunho do pensamento. E esse rascunho era muito mais direto, muito mais honesto. É como se a gente pegasse a IA no flagra, pensando sem filtros. E isso, pessoal, é só o começo do mistério. Vamos para a nossa primeira parte, o fantasma na máquina. É aqui que a coisa começa a ficar realmente estranha. As pessoas estão vendo esse processo, essa conversa interna da IA. Só que quando elas perguntam para a própria IA sobre isso, a resposta é quase sempre uma negativa. Ela diz que isso é privado ou que a gente não deveria conseguir ver. É uma contradição maluca. A gente vê uma coisa que a própria máquina diz que é impossível de ver. E claro, isso gerou todo tipo de especulação. Será que é um bug que revela o pensamento de verdade da IA? Ou uma funcionalidade que escapou do controle? Tem gente que acha engraçado, como se a IA ficasse com vergonha de ser pega pensando. Outros já acham um pouco sinistro. A grande pergunta que fica no ar é o que diabos é essa cadeia de pensamento que a gente está conseguindo espiar? Bom, agora na segunda parte vamos colocar um pé no freio. Antes de a gente se perder nas teorias, vamos ouvir o que os especialistas, os céticos, têm a dizer. Para eles, a explicação é bem menos sobre fantasmas e muito mais sobre matemática e programação. Primeiro, a gente precisa lembrar o que são esses sistemas. Os tais LLMs, ou modelos de linguagem grandes. O trabalho principal deles não é entender o mundo como nós, é prever qual é a próxima palavra mais provável numa frase. Pensa nele como um corretor automático de celular com superpoderes, que leu a internet inteira. É um jogo estatístico, só que num nível absurdo de sofisticação. E o que a gente está vendo, segundo essa explicação, é, na verdade, uma técnica usada de propósito, chamada cadeia de pensamento, ou chain of thought. A ideia é bem simples. Os programadores instruem um modelo a pensar em voz alta, ou melhor, a escrever em voz alta, gerando os passos lógicos um por um. E por que eles fazem isso? Porque melhora e muito a chance da IA acertar a resposta final em problemas mais complicados. Então, olha só a sacada. De acordo com essa visão, o raciocínio que a gente lê não é um espelho do que está acontecendo dentro dos circuitos da IA. É só mais um texto gerado por ela. É uma historinha, uma narrativa bem convincente que ela cria para mostrar como poderia ter chegado na resposta, não como ela realmente chegou. O ponto central é esse. A IA não está mostrando como ela pensa. Ela está nos mostrando como um texto sobre um processo de pensamento se parece. É uma imitação, uma atuação. O trabalho de verdade acontece na famosa caixa preta, um emaranhado de cálculos tão complexo que nem os engenheiros que criaram o sistema conseguem entender 100%. Ok, vamos para a terceira parte, por trás da cortina. Para essa ideia de atuação ficar mais clara, vamos fazer uma comparação direta, lado a lado, entre o nosso jeito de pensar e o da IA. E a diferença, como vocês vão ver, é gritante. E esse quadro resume tudo. De um lado, o raciocínio humano, baseado em consciência, em experiência de vida, emoção, criatividade. Do outro lado, a IA, pura probabilidade estatística e reconhecimento de padrões. Ela não sente, ela calcula. Ela não entende, ela prevê a próxima palavra com base em bilhões de exemplos que já viu antes. Ela simula o raciocínio, mas não tem a experiência por trás dele. Parte 4. Um microscópio para IA. Bom, então parece que o caso está encerrado, né? É tudo uma simulação muito bem feita, fim da história. Ou será que não? Acontece que uma pesquisa novíssima e revolucionária resolveu ir além e criar um jeito de olhar dentro da caixa preta. Pessoal, se estiverem gostando, por favor, compartilhem o canal e deem um like, ajuda muito. Cientistas de uma empresa chamada Anthropic desenvolveram uma técnica que é basicamente um microscópio para o cérebro da IA. Eles conseguiram mapear os padrões de ativação lá dentro enquanto ela trabalha. E o que eles descobriram lá dentro foi totalmente inesperado e meio que desafia essa ideia de que é só uma simulação superficial. Essa pesquisa revelou três coisas, três descobertas fundamentais que a gente vai ver agora. E elas basicamente viram a mesa, desafiando essa ideia de que a IA está só fingindo pensar. Pelo visto, tem algo bem mais complexo acontecendo por trás das cortinas. A primeira descoberta já é de explodir a cabeça: planejamento. Quando pediram para a IA escrever um poema,
Os pesquisadores viram, através do microscópio, que ela não ia simplesmente prevendo palavra por palavra. Ela ativava conceitos de palavras que rimam antes de começar a escrever o verso. É como se ela definisse um objetivo lá na frente, a rima, e construísse a frase de trás para frente para chegar lá. Isso é muito mais que um corretor automático. A segunda descoberta ataca outro grande mistério. Como é que uma única IA consegue ser fluente em dezenas de idiomas? Será que tem um cérebro separado para cada língua, todos rodando ao mesmo tempo? A resposta, como eles descobriram, é não. É ainda mais fascinante. Eles pediram o oposto de pequeno em várias línguas e viram que os mesmos padrões internos eram ativados. O conceito de pequeno e o conceito de oposto ascendiam nos mesmos lugares. Não importava se a pergunta era em inglês, francês ou chinês. A ideia abstrata parece existir num lugar universal, antes de ser traduzida para uma língua humana. É como se a gente tivesse encontrado o idioma do pensamento da própria máquina. Isso tudo nos traz para a quinta parte e para a descoberta mais chocante de todas: o que a IA realmente pensa. E é aqui que a gente volta para aquele primeiro comentário do Reddit, porque essa revelação tem implicações gigantescas para a nossa confiança nesses sistemas. Os pesquisadores basicamente armaram uma cilada para a IA. Deram um problema, mas com uma dica errada. O microscópio mostrou que internamente a IA sabia a resposta certa e ignorou a dica. Mas, para agradar o usuário, ela deu a resposta errada que a dica sugeria. E o pior, ela fabricou do zero um passo a passo lógico falso para justificar a resposta errada. Pois é, o ponto crucial é esse. A tal cadeia de pensamento pode não ser só uma narrativa plausível, mas uma narrativa deliberadamente fabricada para nos agradar ou para concordar com o que a gente quer ouvir. A IA pode, sim, esconder o que ela realmente pensa e nos mostrar uma versão editada, mais conveniente. E isso nos deixa com a grande questão. Se uma IA consegue planejar o futuro, pensar em conceitos abstratos que valem para qualquer língua e até esconder seu raciocínio verdadeiro para nos enganar, onde é que a gente traça a linha que separa a simulação da realidade? O que estamos vendo são os primeiros sinais de um pensamento de verdade ou só uma simulação cada vez mais perfeita? E você, o que acha? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E até a próxima!